Confiando em tua proteção.
são dele, os olhos também, as estrelas e as flores também. Jesus, tu és a minha vida.
Bom dia! Feliz sábado! Sejam todos bem-vindos à Igreja Adventista da Barra da Tijuca. Uma igreja organizada para amar e servir. A nossa família deseja a todos uma ótima escola sabatina e um excelente culto. Bom sábado, igreja! Eu sou o Thales, para quem não me conhece, e hoje eu vou estar fazendo os anúncios para vocês. O primeiro anúncio que a gente tem é do Ministério da Saúde, onde vão ocorrer 2 lives pelo Instagram, @saude.iasdebarra.rj. A primeira live vai ser domingo às 11 da manhã e o Ricardo Prado vai passar uns exercícios pra gente. E a segunda vai ser na terça, às 19h30, com a Gabi, e ela vai fazer uma live de alongamento e relaxamento, pra gente tentar manter nossa saúde nesse período que a gente está confinado. E sobre as programações e cultos que vão ocorrer durante essa semana, no domingo a gente vai ter a série Nisto Cremos e a gente vai falar da segunda vinda de Cristo. Na quarta-feira, a série Meu Verso Preferido vai ser com o Evandro Araújo. E a gente ainda vai ter 2 programações bem legais e interessantes que eu acho que vão ser muito boas pra gente, que vai ser a Semana de Oração Jovem, que vai ser do dia 26/7 até o dia 1/8, com o pastor Vinícius Miranda, e o tema vai ser conceitos. E ainda com o pastor Vinícius Miranda, a gente vai ter a Semana Teen, que vai ser do dia 27/7 ao dia 31/7, e o tema vai ser heróis. E a comunicação da igreja ainda pede para avisar que a gente tem um WhatsApp que passa informações, recebe sugestões e tal. E se você quiser participar dessa lista de transmissão, é só você mandar uma mensagem escrito lista de transmissão para o número 972071689. E a gente ainda tem um grupo do WhatsApp que a gente vai disponibilizar o link. E se você quiser participar desse grupo, é só você acessar pelo link. Então esses são os anúncios desse sábado. Espero que todos tenham um bom dia, um bom sábado na presença de Deus. Atenção para um comunicado especial. A programação de hoje foi gravada previamente, então não teremos a interação através da Tuiane. Mas se você quiser participar de maneira ativa, nós temos uma sala no aplicativo Zoom que estará acontecendo simultaneamente a programação do YouTube e Facebook. O conteúdo que será apresentado lá será o mesmo da transmissão, acrescido dos comentários realizados pelos participantes que estiverem ali ao vivo. Um abraço e ótimo culto. Feliz sábado, meu amigo, minha amiga. Que bom que você está aí, sua família, para mais uma lição da Escola Sabatina, e esse trimestre começando de modo muito especial, com um tema que vai falar sobre amizade e salvação. E eu estou aqui com 2 amigos, na verdade um amigo e uma amiga, que eu quero chamar aqui para dar um oi. Luiz. Bom dia, pastor. Bom dia, Miriam. Bom dia a todos que nos assistam. Espero que a gente faça uma bela recapitulação da lição aqui. Olá, isso, muito bom. Miriam, cadê você, minha amiga? Estou aqui, bom dia, pastor, bom dia, Luiz. É uma alegria poder compartilhar nesta manhã a lição da Escola Sabatina com vocês e com quem está nos assistindo. Muito bom, muito bom. Então, nós também queremos que você se sinta muito bem convidado e convidada para participar conosco através do nosso grupo de WhatsApp que a igreja tem, e também nos seus comentários no YouTube. Nós não teremos a interação, né, ao vivo, mas nós teremos uma equipe que estará acompanhando os comentários de vocês no chat do YouTube e no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom? Então eu quero pedir para a Miriam fazer oração para a gente começar essa Escola Sabatina, Miriam. Sim, oremos. Querido Pai, nós te agradecemos o privilégio que temos, Senhor, de poder elevar uma prece a Ti, te agradecendo por todas as bênçãos recebidas, sabendo, Senhor, que tudo que temos de bom vem de Ti. Te pedimos, ó Pai, que perdoe os nossos pecados, que nos ajude, Senhor, a cada vez mais compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. E agora, Senhor, que vamos
estudar a sua lição, que o teu Santo Espírito venha nos dirigir, nos ajudar, para que possamos tanto compreender como transmitir qual é a tua verdade para nós. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estas ruínas eram uma bela igreja. Agora esse lugar está tomado por plantas. Mas a esperança não se foi. A Igreja Adventista do Sétimo Dia se enraizou neste país há cerca de 100 anos. Em 1926, chegaram os primeiros missionários adventistas na Libéria, Helbig e Flammer. Um ano depois, esses missionários alemães fundaram a primeira igreja adventista da Libéria. Eu comecei a ir à igreja em 1989 com o meu falecido pai, que era um diácono. Ele costumava me carregar no colo para ir à igreja quando eu era pequeno. Eles construíram uma escola e incentivavam as crianças a irem. Lá na escola, comecei a participar da classe batismal. Graças aos esforços do meu pai, me convenci e me tornei um membro da igreja. Depois que Aldermay foi batizado, a Primeira Guerra Civil da Libéria estourou, forçando muitos membros da igreja a fugirem. Durante a guerra, tanto a igreja como a escola foram queimadas pelos rebeldes. Nós ouvíamos tiros. Aqueles que foram deixados para trás nos avisavam: a sua igreja está destruída, ela foi queimada. Um lugar que antes era uma bênção, agora estava reduzido a ruínas. Mas depois que o conflito diminuiu, um grupo de fiéis começou a se reunir no único lugar que resistiu à destruição. Eles acreditam que, se o lugar for reconstruído, a congregação pode voltar a ser o que era antes. Mas infelizmente eles não têm dinheiro. Seria necessário um milagre para eles poderem reconstruir até mesmo uma parte do prédio. Se eu tivesse dinheiro, eu reconstruiria por conta própria. Com as paredes que temos aqui, não conseguimos nem fazer uma estrutura mais forte. A minha expectativa é que a Igreja Mundial venha nos socorrer, para que este lugar possa ser reconstruído. A sua oferta missionária nos ajudará a reconstruir o lugar de nascimento da Igreja Adventista na Libéria, um lugar que funcionará como templo e escola novamente. Por favor, ore para que este sonho se torne uma realidade. E obrigado pelo seu apoio à oferta missionária neste trimestre. Muito bom. Voltando então para a nossa lição, eu gostaria de começar o nosso bate-papo, Luiz, Miriam, com a seguinte pergunta: qual, na opinião de vocês, é o maior desejo de Deus para nós, para a humanidade? Qual que é o maior desejo de Deus? Bem, o maior desejo de Deus para nós está lá no verso áureo da lição dessa semana, que é 1 Timóteo 2, versos 3 e 4, onde ele diz que o desejo dele é que todos nós sejamos salvos por ele e que cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Muito bom, muito bom. Então, a Bíblia responde qual é o maior desejo de Deus, né? Não precisamos tirar da nossa cabeça, a Bíblia diz, você citou 1 Timóteo 2, 3 e 4, né? Isso, Isso. Diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Mas aí eu tenho uma outra pergunta, Luiz. Se Deus deseja que todos sejam salvos, se a gente sabe que isso é o que Deus quer, por que então que existem pessoas que não estão salvas? Porque nem todas as pessoas estão salvas. Tem duas situações, pastor. Primeiro, as pessoas que não querem a salvação de Deus. E segundo, as pessoas que ainda não ouviram falar de Deus, não ouviram falar da Boa Nova. Então, não sabem o poder de Deus, não sabem da salvação. Sim. E é interessante isso que você falou, Luiz,
porque no que diz respeito à primeira razão pela qual as pessoas não estão salvas, ela tem que ver muito com o livre-arbítrio, né? Com a decisão de aceitar ou de rejeitar aquilo que Deus oferece, que é a salvação. Porque a salvação, ela implica em muitas coisas, ela implica numa entrega do nosso coração a Deus, ela implica num compromisso com Deus, né? E às vezes há pessoas que não querem isso, que rejeitam isso, né? Mas tem também essa segunda razão, que é uma razão bem interessante, que é o fato de que muitas pessoas sequer conhecem a salvação de Deus, sequer conhecem Jesus, não sabem nem quem é Jesus em alguns lugares do mundo, né? Talvez no Brasil seja mais difícil de que as pessoas não saibam acerca do nome de Jesus, mas pode ser que elas não conheçam quem é Jesus como revelado nas Escrituras e para a nossa vida. E diante disso, Luiz, então tem uma outra pergunta. O que poderia mudar essa situação? Aí eu acho que vem de encontro até o título da lição, né? Que é testemunhar. Por que testemunhar? Então, o nosso testemunho pessoal passa a ser muito importante para que as pessoas que não conhecem passem a conhecer de Jesus, da salvação, do poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos lembra lá em Romanos 10, 13 e 14, que eu gostaria até de ler aqui, né, na nova versão transformadora, que diz que: pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? Então, aí está nosso trabalho, está nessa função aqui, lhes falar. Nós temos que falar para as pessoas para que elas possam conhecer. Testemunhar, né? E o testemunho, ele pode tanto fazer com que uma pessoa que outrora rejeitou a salvação de Deus, através do testemunho de alguém, ela tome a decisão, ou seja, ela mude de decisão e ela aceite Jesus como seu salvador pessoal, ou também as pessoas que não conhecem, né? Porque eu me lembro que o texto que a Miriam citou diz que o desejo de Deus não é apenas que as pessoas sejam salvas, mas que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito bom. Diante disso, então, eu queria que vocês me falassem quais são as principais motivações que Deus nos dá para testemunhar. Então, Com certeza. A maior motivação é o amor, né? O amor e o testemunho que nós podemos dar sobre o que Deus fez por nós, né? Não o que Ele vai fazer, mas o que Ele já fez já é a maior motivação que eu posso ter para testemunhar às outras pessoas do poder de Deus, do carinho de Deus, do amor de Deus por nós. Eu acredito, Miriam, você comentou sobre, já no nosso guia de estudo, é o que está na lição de quinta-feira, né? Ele diz, a maior motivação de todas para testemunhar é o amor. O amor de Cristo nos constrange, como diz Paulo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, 15, 18 a 20, né? E, de fato, o amor de Deus, você se sentir amado por Deus, eu acredito que seja, assim, algo que dá vontade da gente contar para outras pessoas, né? Então, quando a gente se sente amado por alguém, talvez pelo cônjuge, talvez se lembre aí do começo do namoro, como que foi quando você percebeu que a outra pessoa te amava, quando você escutou o primeiro te amo, dá vontade de sair contando para os amigos, não é verdade, Luiz? É claro, é verdade. E outra coisa que eu acho que nos motiva a testemunhar é porque
há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Ou seja, nós trazemos alegria para o coração de Deus. E também nós podemos desfrutar da mesma alegria que Deus sente trazendo uma pessoa perdida de volta para o lar, de volta para a casa de Deus. E eu acho que essa questão, quando eu li a lição, isso me tocou bastante. Saber que você testemunhar, você participar da conversão de um perdido, de um arrependimento, agrada a Deus. Há júbilo no céu quando um pecador se arrepende. É como se você tivesse a oportunidade de colocar o seu ouvido no coração de Deus e sentir pelo que o coração de Deus pulsa mais forte, né? E a gente sabe que é por um pecador que se arrepende, por uma pessoa que se entrega a Ele, e o céu se alegra, Deus se alegra, e a gente, quando a gente testemunha, a gente passa a se alegrar com as mesmas coisas que Deus se alegra. Ou seja, você vê uma pessoa, por exemplo, se batizando, você se emociona com aquilo. Você se alegra, porque você sabe o quanto aquilo é significativo, tanto para a pessoa quanto para o céu. O quanto os anjos, o Espírito Santo, Jesus, o Pai, trabalharam para que aquela pessoa entendesse o plano de Deus, o amor de Deus e a salvação de Deus, né? Então, realmente, o testemunhar, uma das motivações é a gente sentir a alegria pela qual Deus também se alegra, né? Miriam, há outras motivações que Deus nos dá e a Bíblia revela para a gente? Uma outra motivação é a oportunidade que temos de trabalhar com Deus e cooperar com o estabelecimento do seu reino. Nós nos tornamos embaixadores, né, do reino, e isso é também uma oportunidade, uma motivação que nós temos. É como se a gente estivesse ajudando a abreviar a volta de Jesus, né, Miriam? Que Jesus voltasse logo. E, assim, cada vez que a gente testemunha, são chances que a gente aumenta de Jesus voltar mais breve do que talvez ele viesse, caso a gente não testemunhasse, né? Então, compartilhar, pregar o evangelho a todo mundo. A pregação do evangelho, ela passa por meio do nosso testemunho. Não existe uma pregação do evangelho que não envolva a vida do pregador. Então, testemunhar é realmente algo muito importante para a pregação do evangelho, para a volta de Jesus. E eu acredito, Miriam, que essa motivação que você falou, cooperar com Deus, trabalhar com Deus, é algo que nos dá muito prazer, né? Olha que gostoso. Muita alegria, com certeza. Eu tava conversando com o Luiz até sobre isso, ele contou acerca da experiência de um ancião, né, Luiz? Conta pra gente. Um pastor recém-chegado numa igreja pequena, né, era a primeira igreja que ele pastoreava, e tinha um ancião nessa igreja que toda vez que ele convocava esse ancião para qualquer tipo de visita, para qualquer tipo de missão, o ancião estava sempre disposto a ir com ele. Acontece que esse ancião tinha uma empresa com 30 funcionários que dependia dele. E o pastor um dia perguntou para ele, o ancião, né? Vem cá, toda vez que eu te chamo, você está sempre disponível, mas diga a sua empresa, como é que fica, rapaz? Aí ele disse, olha, eu fiz um trato com Deus. Quando eu vou cuidar das coisas de Deus, eu peço a Deus que cuide das minhas coisas. E aí ele falou assim, quem que você acha que leva vantagem? Com certeza, gente, né? Com certeza ele. Porque quando Deus cuida, de fato, é muito bom. Então, assim, trabalhar com Deus é algo que nos traz alegria e partilhar das mesmas experiências, se alegrar com o que Deus se alegra, cooperar para a volta de Jesus. Olha quantas motivações nós temos para testemunhar, né? Será que existem outras motivações ainda mais?
Pastor, eu acrescentaria, quer dizer, eu só vou colocar um pouco mais dentro do que a gente já falou aí. Se nós amamos a Cristo, a consequência disso é obedecer os seus mandamentos. E nós temos o mandamento de Cristo, que é ir de pregar o Evangelho. Então, uma maneira de ir de pregar o Evangelho a todo povo, tribo e nação é através do nosso testemunho. Então, faz parte também da nossa missão testemunhar, levando o Evangelho a todo lugar do planeta. Ou seja, é um mandamento também, né? Testemunhar é um mandamento, porque fazer discípulos sem testemunha, não existe isso. Então, quando Jesus ele disse, vão, testemunhem, né? Vão, façam discípulos, a gente vê que o quanto isso é importante. Assim como também o amor é o fundamento da lei de Deus, né? E a Bíblia fala que a lei de Deus é a lei do amor, assim também o testemunho encontra lugar nos mandamentos de Deus. É como se fizesse parte do nosso dia a dia como discípulos de Jesus, né, Luiz? Sim, sim, sim. Miriam, há alguma outra motivação que a Bíblia nos traz também para que a gente testemunhe a outras pessoas? A lição dessa semana, ela vem comentando que o testemunho não é a única arma que Deus utiliza para se revelar. Na verdade, a lição fala sobre natureza, universo, sobre, né, mostra um pouco sobre o que Deus criou, mas a motivação que também é importante é de testemunhar, porque quando testemunhamos do sacrifício de Cristo na cruz, nós estamos aumentando a chance de alguém conhecer a Jesus e conhecer a salvação. Então, aumentamos a chance, né? Uma motivação é essa, aumentamos a chance da salvação de uma pessoa. Outra motivação também é que, ao testemunhar, nós também somos levados a estudar mais a palavra, orar mais, e isso faz com que nós tenhamos um crescimento espiritual. Então, uma motivação que, além de levar a palavra de Deus para outras pessoas, a gente também tem o nosso próprio crescimento espiritual, tem a nossa própria experiência com Deus. Sim, com certeza. E como a gente estava falando, não é só a oração e o estudo da palavra que é fundamental para o nosso crescimento espiritual. O testemunho também é fundamental, né, Luiz? É um tripé muito importante que nos ajuda no crescimento, no desenvolvimento da nossa fé. À medida que a gente testemunha, a gente vai crescendo, a gente vai fortalecendo as nossas crenças. Isso é muito importante, de fato. Outra coisa também, Luiz, é que o testemunhar nos aproxima de Cristo e nos faz querer ser mais semelhantes a Ele. Ou seja, o ato e a prática de testemunhar refina o nosso caráter, né? Muda, nos transforma. Isso é muito, muito lindo. Mas, Luiz, você tocou num ponto que agora eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso. Se nós temos tantas motivações para testemunhar, inclusive, né, você falou que o testemunhar traz crescimento espiritual, eu gostaria de perguntar, o que pode acontecer com uma igreja que não tem o hábito de testemunhar? Pensa numa igreja onde os membros, eles não têm o hábito de testemunhar, eles só vêm para o culto, só assistem, só consomem, né, a palavra. O que pode acontecer com uma igreja que não pratica o testemunhar? Eu acho que se a gente for ver qual o propósito da igreja, né, o propósito da igreja é pregar o evangelho, proclamar o evangelho. E faz parte da proclamação do evangelho o nosso testemunho. Se a gente não testemunhar, automaticamente a igreja ela vai perdendo a sua essência, vai perdendo o propósito da sua existência. Então,
além de perder o propósito da sua existência, vai perdendo também a sua própria identidade. Sim, porque por qual razão uma igreja existe, né? A igreja existe nesse mundo para testemunhar do amor de Deus. Se uma igreja não testemunha, então quer dizer que ela perde a razão da sua existência. Isso é muito sério. Então, a gente, nesse trimestre, nessa lição, a gente está falando de algo que é muito sério, que é muito importante para a igreja. Uma igreja que não testemunha é uma igreja morta. Não é, Miriam? Você estava falando do exemplo do Mar Morto. Fala um pouquinho para a gente aí. Então, a lição falou essa semana o exemplo do Mar Morto, que ele só recebe água, né? Recebe água, mas ele, pelo sol do deserto, ele vai secando e ele não dá, ele não transmite. Então, quando nós deixamos de compartilhar a nossa fé, quando nós deixamos de ter essa alegria, né? A alegria do que Deus fez por nós começamos a perder também o relacionamento com Deus. Aí nós começamos a secar, nós começamos a colocar à frente o interesse mais pelas coisas do mundo, nós perdemos o amor pelo nosso irmão. Muitas das vezes nós nos interessamos muito em levar a mensagem, né? Nós levamos a mensagem para os que não conhecem. E muitas das vezes, nós dentro da igreja, nós estamos tanto naquele hábito só de receber que não desenvolvemos o amor suficiente pelos nossos irmãos, e aí a gente busca lá fora e tira os de dentro, busca lá fora e tira os de dentro. Então, nós não estamos, de maneira nenhuma, revelando o amor e o caráter de Deus se nós tivermos essa ação. Então, uma pessoa que só recebe, não tem alegria de receber, ela não vai ter a alegria de transmitir e o amor ao próximo. Isso é muito grave. Luiz, quais são as coisas que impedem a gente de testemunhar? Quais são os obstáculos? Por que é que as pessoas não testemunham? Eu, pastor, acredito que o principal seja o medo da rejeição. Mas a gente tem um exemplo de Cristo, né? Que Cristo, quando ele estava nesse mundo, ele sabia que ia ser aceito por uns e rejeitados por outros, mas nem por isso ele deixou de cumprir a missão dele aqui na Terra. Então, eu acho que a gente se espelhar em Cristo para não ter medo da rejeição é a principal fonte para te encorajar a testemunhar. Uma outra coisa que a gente estava até conversando sobre isso antes, o medo da rejeição é algo que bloqueia muitas pessoas, né? Porque elas não sabem como será que os outros vão lidar com o meu testemunho, o que eu vou falar. E você estava comentando, né, Luiz, que não é só testemunhar do que Jesus fez na sua vida, mas às vezes a prática de testemunhar envolve compartilhar uma verdade, né? Às vezes num grupo de amigos, no grupo do WhatsApp, talvez em algum momento das suas relações comerciais ou com a sua família, e ao você compartilhar a verdade, você está ajudando, você está fazendo aquilo que é o desejo de Deus, né? Sim. Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas tem também, a Miriam estava comentando, acho que tem também uma outra coisa que impede a gente de testemunhar. Porque testemunhar não é só falar de Jesus, mas é falar do que Jesus fez na minha vida, né? Ou seja, e nós, na verdade, nem sempre testemunhamos só com a nossa fala, mas a gente testemunha com as nossas atitudes também. E muitas vezes o orgulho é algo que impede a gente de testemunhar de Jesus na nossa vida, né? Às vezes a gente não aceita determinadas pessoas do nosso contexto, a gente não quer dar o braço a torcer, não quer perder a nossa posição, o nosso status, e isso pode ser destrutivo
não só para o nosso testemunho, mas destrutivo no âmbito da igreja, né? A gente vê assim, por que uma igreja não testemunha? Se testemunhar algo tão importante, por que uma igreja não testemunha? E aí vai, né? Alguns têm medo de ser rejeitados, outros não testemunham porque o orgulho petrificou a posição no contexto da igreja, às vezes não abre mão de alguma coisa, e às vezes até pode falar do amor de Deus, falar de como Deus é bom, citar textos de cor, mas aquilo não transformou o coração ainda, né? Então, que falta uma entrega total, pastor, uma entrega total da pessoa a Deus, primeiro. Senão, não tem uma motivação, um testemunho verdadeiro, né? Exatamente, exatamente. A gente vê assim que, no fundo, o que mais impede a gente de testemunhar são os nossos pecados, né? Quando a gente confessa tudo a Deus, quando a gente entrega tudo a Deus, o testemunhar, que talvez a gente antes olhava só como mandamento, agora a gente olha como uma vontade. A gente sente vontade de testemunhar, né? Então, finalizando a nossa lição, deixa eu perguntar para vocês, por que é que a gente deve testemunhar? Por que testemunhar deve ser uma prioridade para nós? Posso falar, pastor? Porque é uma prioridade de Deus. Essa é uma prioridade de Deus. Muito bom. É a salvação de almas que está em jogo aí. Um testemunho seu pode salvar uma alma. Jesus veio para salvar o perdido, né? Para buscar e salvar o perdido. Então, meus amigos, o que impede a gente de testemunhar, né? Vamos deixar isso de lado e vamos nos entregar totalmente a Deus para que a gente viva a vida que Deus planejou para nós. Então, eu convido todos vocês que estão aí em casa para que a gente se una nesse movimento de testemunhas acerca do amor de Deus, do que Deus fez na nossa vida, e que mais pessoas possam conhecer esse Deus maravilhoso que cuida da gente, que nos ama, né? E gostaria de pedir para o Luiz finalizar a nossa lição com uma oração, Luiz. Oremos. Pai eterno todo-poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pelo dia de sábado, te agradecemos pela recapitulação desta lição, e, Senhor, que se alguém que nos escuta não conhece a Jesus, que venha a conhecer. E aqueles que conhecem, nós convocamos a compartilhar este amor de Cristo com outras pessoas. Estamos próximos do tempo do fim, a vinda de Jesus é próxima e nós temos que trabalhar. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Foi um prazer estar com você em mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos começando um trimestre muito especial. Se você ainda não tem a lição, eu falo para você, olha, compre ou busque na internet, a Casa Publicadora Brasileira disponibiliza a cada semana a lição, né? Mas não deixe de ler, de receber essa bênção diária na sua vida. E fique ligado que a gente vai fazer um movimento, um projeto de assinaturas, para que você não tenha que mais ficar ali correndo para comprar a sua lição. Você já faz a assinatura da lição, que é até um pouco mais barato do que comprar manualmente todo trimestre, né? E a lição chega na sua casa e vai ser uma bênção, ok? Então, desejamos a você um ótimo sábado na presença do nosso Deus.
Provai e vede. História de hoje: ofertas para Tusgal. Olá, amigo! Eu sou o pastor Diogo Santos, missionário da divisão sul-americana aqui na Mongólia. E hoje eu vou te contar como as suas ofertas não apenas chegam onde elas precisam, mas como elas são importantes para o avanço do reino. A Mongólia é conhecida por ser a terra do grande conquistador Gengis Khan, mas também a terra do céu azul, dos famosos cavalos mongóis e do deserto de Gobi. Terra gelada, de povo nômade e de espírito livre, que somente após a queda do comunismo abriu suas portas para a chegada dos primeiros missionários. E não foi fácil. Pregar para uma população de 53% de budistas e 38% de pessoas que se declaram sem religião é extremamente desafiador. E uma das melhores maneiras de refletir Cristo para essas pessoas, penetrando preconceitos e barreiras culturais, é a educação adventista. E pensando nisso, em 2009 foi fundada a primeira escola adventista na Mongólia, Tusgal, que em mongol significa refletir. É o resultado de muita oração e esforço de várias pessoas. Gente que dedicou seus talentos para ver real o sonho de ter uma escola adventista na Mongólia. Adaptada num prédio residencial, nossa escola era muito apertada, escura e não oferecia segurança para as crianças estudarem. Foi então que vimos a mão poderosa do Senhor guiando todas as coisas. Na verdade, Deus já havia resolvido o problema 1 ano antes. Como aconteceu com o profeta Daniel, que quando se ajoelhou para orar, do céu um anjo já tinha saído com a resposta. O Senhor também já havia respondido nossa oração. A escola adventista Tusgal já havia sido incluída no plano da Igreja Adventista para as ofertas do 13º sábado. Deus, em sua onisciência, já havia provido meios para a solução desse problema 1 ano antes. A escola foi reformada em tempo recorde. Praticamente uma nova escola surgiu em 2 meses. E tudo isso graças à fidelidade e despreendimento de pessoas como você. Eu sou uma testemunha de que suas ofertas não apenas chegam ao destino, como fazem muita diferença. O que aconteceu com a escola adventista na Mongólia é apenas um capítulo de uma linda história de cooperação entre pessoas que nunca se viram, mas que estão ligadas pelo maior elo que existe, que é o amor. É o amor de Cristo que motiva missionários a irem, e é o amor de Cristo que motiva missionários a doarem os seus recursos. Você é parte do avanço do Evangelho aqui na Mongólia. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Que bom que você está aí aguardando este momento da adoração infantil. Está em casa ou de repente já está na igreja. Então fique aí sentadinho com o papai e a mamãe enquanto ouve esta história que foi preparada com muito carinho para você, criança, para você, juvenil. Nós estamos vendo a história de Esaú e de Jacó. Lembram? A última parte da história foi quando Esaú voltou do campo com muita fome e encontrou Jacó preparando uma comida deliciosa, um prato de lentilhas. Esaú pediu comida e Jacó falou: eu posso te dar esta comida, mas tem um preço, e o preço vai ser a sua primogenitura. Trocar um prato de comida por todas as bênçãos, todas as riquezas que Esaú tinha direito? Mas Esaú nem pensou, estava com tanta fome, falou: tá bom, Jacó, me dá essa comida aí, tudo bem, fica tudo certo. O tempo passou, Esaú esqueceu daquela história, mas Jacó e Rebeca não. Isaac já estava bem velhinho, a barbinha aqui de Isaac, branquinha, velhinho, estava até cego e ele já estava perto de morrer. E ele então chamou Esaú e disse: Esaú, eu preciso te dar a bênção, você é o meu filho mais velho, então vá, casse algo bem especial, prepare uma comida para mim que eu quero te abençoar.
E Esaú, lembra? Que era o caçador que vivia no campo, falou: claro, papai, estou indo agora. E saiu. Rebeca ouviu tudo e pensou: não, a bênção tem que ser para Jacó. Lembra? Rebeca gostava mais de Jacó. Chamou Jacó e falou: Jacó era aquele que cuidava das ovelhas e ficava mais em casa. Jacó, você precisa receber a bênção do seu pai. Eu ouvi ele falando com Esaú, mas é você que merece essa bênção. E Jacó falou: mas mamãe, eu vou enganar papai? Fique tranquilo. Eu não sou igual a Esaú, ele é cheio de pelos. Fique tranquilo. Eu vou preparar a comida e vou pegar a pele da ovelha e colocar no seu braço. Seu pai nem vai perceber. Jacó: então tá bom, mamãe. Rebeca preparou a comida, colocou o pelo das ovelhas, no braço de Jacó. E aí Jacó chegou até Isaac. Papai, já trouxe o seu prato. Isaac: nossa, mas que rapidez. E falou assim: mas essa voz é de Jacó. Chega aqui mais perto, meu filho. Deixa eu apalpar você, porque Isaac estava ceguinho. Apalpou os braços de Jacó e viu que estava peludo, Falou: ué, mas os braços são de Esaú. Então tá bom, Esaú, que bom que você já veio. Eu vou te dar a sua bênção. E abençoou Jacó, pensando que era Esaú. Quando Jacó saiu, dali a pouco, quem chega? Esaú. Papai, cheguei, olha a sua comida, pode me dar a bênção. Quando Isaac ouviu aquilo, ele percebeu. Havia sido enganado pelo seu próprio filho Jacó. Ah, Esaú, eu acabei de dar toda a bênção para o seu irmão Jacó. Ele veio aqui e fingiu ser você. O quê? Esaú falou. Não pode ser, mas Esaú ficou com tanta raiva. Esaú saiu dali correndo, indo atrás de Jacó, queria pegar Jacó. Rebeca soube daquilo, avisou Jacó: Jacó, você tem que fugir, Jacó. Esaú está atrás de você. Jacó se arrumou, nem despediu do pai, nem da mãe e fugiu. Quanta tristeza por aquele engano. A Bíblia diz que Jacó nunca mais viu seu pai nem a sua mãe. Jacó fugiu e na sua fuga, à noite, enquanto as estrelas brilhavam no céu, ele deitou e dormiu, tão cansado que estava. E ele teve um sonho. Este sonho mostrava uma escada. Estão vendo as imagens? Uma escada que ligava a terra até o céu. E nessa escada, anjos de Deus subiam e desciam. Este sonho mostrava para Jacó que, mesmo ele tendo feito algo errado, ele havia ficado muito triste, pedido perdão a Deus, e Deus o havia perdoado. Jacó tinha esperanças de novo de servir a Deus da melhor maneira. Quando nós quebramos as regras de Deus, isso traz muitos problemas para nós e para quem está ao nosso redor, quem está ao redor da gente. Se você mente, engana, quanta tristeza isso traz para sua mamãe, para sua família, para o seu professor. Mas se você pede perdão, Deus te perdoa e te dá novas esperanças. Na Bíblia, nós lemos uma promessa muito especial em Salmo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Esta é uma promessa especial para mim e para você. Vamos orar? Querido Deus, obrigada por este sábado. Por favor, nos ajude a sermos crianças e adultos que falem a verdade, que não engane as pessoas, mas que mostre aos outros que realmente te amamos e te obedecemos. Em nome de Jesus. Amém. Feliz restante de sábado. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e olha o tempo, olha a vida,
olhos vêm e vão entre livros e palavras, procuro por sabedoria, mas parece que na busca eu me perco por tentar e percebo que sozinho não há como encontrar o teu lugar. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Nos meus passos, nos meus atos, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Pai querido, muito obrigada, Senhor, por este dia de sábado tão especial, por esse dia que o Senhor separou para nós para estarmos mais perto de Ti. Senhor, quero pedir neste momento que o Senhor possa estar cuidando, protegendo, guardando a cada um dos nossos amigos, dos nossos familiares, a cada uma das pessoas que estão nos ouvindo neste momento. Senhor, Tu conheces o coração e a vida de cada um aqui. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades, o que cada um tem passado. Esses últimos meses não têm sido fáceis para nós. Tantas mudanças, tantas coisas novas acontecendo, tantas coisas precisamos mudar, modificar, reestruturar. Tantas pessoas perdendo parentes e pessoas queridas. Senhor, queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos e pedir que o Senhor conforte a cada familiar, a cada pessoa aqui neste momento. Atenda também, Senhor, os pedidos que está no coração de cada um. Tu conheces a nossa vida individualmente. Queremos pedir que o Senhor esteja cuidando, nos protegendo, nos guardando, livrando de todo mal. E que, acima de tudo, mesmo em meio a essas dificuldades, que nós possamos estar mais perto de Ti, que nós possamos passar mais tempo contigo, estudando Tua palavra, nos aproximando mais de Ti. A Tua volta está próxima, nós acreditamos nisso. E volta logo, porque queremos estar pertinho de Ti, conhecê-lo, vê-lo face a face. E também com tantas pessoas que nós amamos. Como o Senhor diz, não vai haver mais morte, dor, sofrimento, separação. Que o Senhor possa voltar logo para estarmos todos juntos um dia contigo nos céus. Um novo mundo que o Senhor está preparando para nós.
e que nós possamos falar do Teu amor para tantas pessoas ao nosso redor. Que o Senhor abençoe a cada família, a cada pessoa neste momento. Que nós possamos sentir o Teu abraço, o Teu cuidado, Senhor. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, o nosso amigo e Salvador. Amém. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. Como é bom nós estarmos aqui reunidos para estudarmos a Palavra de Deus a cada semana. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado o podcast da Sala Pastoral. Tem sido uma bênção para mim gravar as reflexões diárias sobre o livro de Provérbios. E além disso, também receber os comentários de vocês e as reflexões de vocês. Isso tem me feito crescer muito. Fica o convite para você que ainda não está participando, que não está acompanhando, para entrar lá na Sala Pastoral. O canal Sala Pastoral no Telegram, e você tem mais informações de como acessá-lo pelo site salapastoral.com, tá ok? Eu espero que nessa manhã a mensagem que será apresentada aqui o motive e inspire a viver o sonho de Deus para você. E eu convido para você fechar os olhos e orarmos. Querido bom Deus, nesta manhã estamos reunidos para abrir a Tua Palavra. Fale aos nossos corações, através do Teu Espírito, é o que pedimos por Jesus. Amém. Eu queria que você olhasse para essa foto que está na sua tela agora. Essa foto, inclusive, é a arte do sermão dessa manhã. O que você vê nessa foto? Tem uma pessoa aí sentada, esperando para embarcar. Ela está com uma mala de viagem. Aparentemente, parece que o voo está demorando, O passageiro ele está sentado, está sonolento, naquela demora, quase dormindo. O que será que está passando na cabeça desse passageiro ali que está esperando? Nossa, que companhia aérea ruim. Que falta de responsabilidade do piloto e de sua equipe por esse atraso. Será que teve algum problema técnico que está atrasando a nossa partida? Ou até mesmo, será que o voo foi cancelado e eu não fui avisado e estou esperando aqui à toa? Se você já passou por uma situação como essa, certamente essas perguntas devem ter passado pela sua mente. Porque pela minha passaram. Há cerca de 2000 anos, nós aguardamos a promessa do retorno de Jesus, quando Ele virá para nos buscar, dia no qual nós vamos iniciar a mais incrível viagem da nossa vida. Os discípulos acreditavam que Jesus voltaria nos seus dias, mas o tempo foi passando. O próprio apóstolo Pedro, ele diz que nos últimos dias surgiriam pessoas dizendo: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Numa dessas tardes, conversando com a Isabelle na sacada aqui da nossa casa, e olhando para o céu, ela perguntou: papai, como é que nós vamos para o céu? Vai ser de avião? Interessante. Nós corremos o risco, irmãos, de ao longo da nossa jornada cristã começarmos a encarar a demora na volta de Jesus como o atraso de um voo para o paraíso. Muitos de nós já estamos com as malas prontas, estamos sentados na sala de espera só esperando a hora de embarcar. Alguns de nós podemos ficar sonolentos, e até acabar adormecendo nessa espera. E talvez até mesmo eu ou você já tenhamos pensado que Jesus está atrasado, ou que aconteceu algum problema técnico que atrasou a sua vinda. E infelizmente alguns chegam a desanimar da fé e do retorno de Jesus, achando que isso tudo foi um mal-entendido. Mas o próprio Pedro nos ajuda a entender o que de fato está acontecendo. Ele diz: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. 2 Pedro 3,8. Nós não podemos esquecer que a nossa medida de tempo ela é diferente da medida de Deus. Isso por causa da nossa finitude. 2000 anos para a gente é muita coisa, mas para Deus é como se fossem apenas 2 dias. Mas Pedro ele não parou por aí. Ele afirma ainda que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como muitos julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, verso 9. Aqui nós temos 3 pontos importantes. O primeiro, Deus é paciente conosco.
Talvez se ele voltasse hoje, eu e você não estaríamos preparados. O segundo, ele não quer que ninguém pereça. O seu objetivo é salvar o máximo de pessoas possível. E terceiro, ele anseia que aqueles que estão perdidos se arrependam e sejam salvos. De fato, o apóstolo Paulo afirma que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas ele continua com um questionamento. Logo em seguida, ele diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Romanos 10, 13 a 15. A metáfora da espera pelo voo de um avião, simbolizando a espera pela volta de Jesus, ela é muito falha. Nós não estamos em uma sala de espera VIP com nossa bagagem apenas esperando sermos chamados para embarcar num avião que vai rumo ao céu com o piloto Jesus. Não é isso. De fato, quando eu penso sobre essa questão, sempre questiono se o único objetivo de Deus, quando nós conhecêssemos Jesus e nos batizássemos e fôssemos perdoados, se o objetivo fosse apenas nos salvar, a melhor coisa que poderia nos acontecer seria logo depois que formos batizados nós sermos arrebatados ou descansarmos para aguardar a volta de Jesus. Assim a gente não correria o risco de um dia acabarmos nos afastando de Deus e perdendo a salvação. Mas quando nós aceitamos a Jesus, a nossa jornada cristã ela não está chegando no ponto final. Na verdade, ela está apenas começando. Jesus está voltando, meu amigo. E a pergunta é, e agora? Existe algo que precisa ser feito enquanto aguardamos a volta de Jesus? Essa espera não é ociosa sentado nos bancos da igreja, quer dizer, do aeroporto. A obra a ser realizada é o maior privilégio que eu e você recebemos nessa vida. Quando Jesus fez o seu sermão profético, após ele falar sobre os sinais que você enxergaria no mundo natural, no mundo social, no mundo religioso, ele finaliza dizendo: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. E ele acrescenta: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que horas da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Mateus 24, 36 e 42 a 44. Nesse contexto, Jesus conta 4 parábolas, das quais eu gostaria de extrair 4 orientações de Jesus que respondem à pergunta do título do sermão de hoje. Jesus está voltando. E agora? O que nós devemos fazer enquanto aguardamos o retorno de Jesus? Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 24, a partir do verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos e a comer e beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. A primeira parábola apresenta claramente a questão da demora do Senhor em retornar. O que o Senhor espera de nós é que cuidemos uns dos outros. Diferente do que Caim afirmou quando o Senhor lhe perguntou: Caim, onde está o seu irmão? E ele respondeu: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Gênesis 4, verso 9. Nós, sim, somos responsáveis uns pelos outros. Aceitar a salvação é algo pessoal, individual,
Mas a jornada rumo ao céu, ela é trilhada em família, é trilhada em grupo, entre irmãos. O servo mau, com a demora do seu senhor, ele começa a maltratar os seus conservos e a viver de maneira displicente, se embriagando. Veja só, nós corremos o risco disso acontecer em nosso meio. Que ao Jesus voltar, nós sejamos encontrados como o bom servo, cuidando de nossos irmãos, repartindo o alimento físico e o alimento espiritual uns com os outros. Nesse momento que nós estamos passando da pandemia, não fique apenas esperando o pastor e os anciãos da sua igreja ligarem para os membros para poderem pastorear, para poderem cuidar. Você também é responsável por cuidar e pastorear os seus irmãos. Afinal, a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes, segundo o que o próprio apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9. A segunda orientação de Cristo para nós, do que devemos fazer enquanto aguardamos o seu retorno, é que precisamos estar cheios do Espírito Santo. E o texto bíblico continua no capítulo 25, verso 1. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar. Todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Nesta parábola, o azeite representa o Espírito Santo. Através dessa parábola, Jesus nos ensina que precisamos estar cheios do Espírito, a fim de que a nossa luz não se apague. As 10 virgens adormeceram, você reparou? Mas quando o noivo chegou, 5 delas ainda tinham azeite, pois elas tinham se preparado no momento que antecipou a chegada do noivo. Amigo, amiga, hoje é o momento de buscarmos a Deus. Hoje é o momento de estudarmos a palavra, de abrirmos o nosso coração para a ação transformadora do Espírito Santo. O reavivamento e a reforma precisam acontecer agora, para que quando o noivo chegar, eu e você estejamos com as nossas lâmpadas acesas, iluminando este mundo cheio de trevas. Terceira orientação de Cristo. Continuamos lendo lá em Mateus 25, a partir do verso 14 agora. E também será como um homem, que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a um outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. E o senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também
o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. E o Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor então respondeu: Servo mau, negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro, pelo menos, aos banqueiros, para que quando eu voltasse o recebesse de volta com os juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu não vou entrar nos detalhes da explicação das parábolas por uma questão de tempo, mas eu quero extrair algumas respostas práticas para o dia que nós vivemos hoje. Pense bem comigo. Primeiro, todos os servos receberam pelo menos 1 talento. De fato, todos nós recebemos dons e recursos de Deus. Ninguém fica de mãos vazias. Segundo, os servos sábios usaram os talentos que receberam. E isso os expôs ao risco de suas aplicações também não darem certo, né? Mas eles foram abençoados e os seus talentos multiplicaram. Já falei para você na série GPS, talento usado é talento multiplicado. E terceiro, o terceiro, entretanto, por medo, enterrou o talento. Não se expôs ao risco, mas também não se expôs à possibilidade de ter o seu talento multiplicado. Afinal, até esse único talento que ele tinha recebido lhe foi tirado. E por fim, quarto, essa parábola tem tanto aplicação para os dons e habilidades, como também para os recursos que nós possuímos. Tudo o que temos pertence a Deus. E enquanto Jesus não volta, a nossa tarefa é usar tudo para a sua honra e glória, para o avanço do seu reino e para abençoar outras pessoas também. A quarta orientação de Cristo é que nós precisamos cuidar dos necessitados e desfavorecidos. E o texto bíblico continua apresentando a parábola a partir do verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Venham, benditos de meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: Digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Jesus afirma muito claramente que enquanto aguardamos o seu retorno, precisamos ajudar os necessitados e os desfavorecidos. De fato, a Bíblia diz que o Senhor mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Miqueias 6:8. De fato, nesse texto, o Senhor afirma que uma das 3 coisas que Ele exige de nós é que pratiquemos a justiça. A única maneira de acabar com as injustiças é fazendo o que é justo. Não adianta reclamar e erguer bandeira, defender causa política,
em favor daqueles que sofrem, se nós não nos envolvermos de maneira ativa, de maneira prática para mudar essa realidade. Eu e vocês somos chamados para ajudar os necessitados. Revisando, primeiro, precisamos cuidar uns dos outros. Segundo, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Terceiro, precisamos aplicar e multiplicar os recursos que nos foram dados. E quarto, precisamos cuidar dos necessitados e desfavorecidos. Talvez você esteja se perguntando nesse momento, mas, pastor, o senhor não vai falar sobre a pregação do Evangelho a todo mundo? E de fato, Jesus ele afirma categoricamente, lá no capítulo 24, no verso 14, que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mas perceba que esse verso não apresenta o sujeito que irá pregar, apenas que será pregado. Isso na Bíblia é chamado de passivo divino. O que quer dizer é que a ação é de Deus. Deus é o responsável por garantir que o Evangelho será pregado a todo mundo. Ele se garante na pregação do Evangelho. Mas nesse processo, eu e você recebemos o privilégio de fazer parte dessa obra. Quando o Senhor Jesus voltar, todos aqueles que o aguardam certamente terão se envolvido de maneira ativa na pregação do Evangelho. Seja através do testemunho ou através da proclamação. Essa pregação ela vai acontecer através do cuidado que nós temos entre irmãos. Porque Jesus disse, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Essa pregação acontecerá com nós estando cheios do Espírito Santo, porque o próprio Cristo disse, vocês receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A terceira maneira é através dos nossos dons e dos recursos, de tudo que o Senhor colocou em nossas mãos. E a quarta maneira que vamos pregar é através do amor e do cuidado com os necessitados. Querido irmão, querida irmã, nessa manhã eu quero motivar você a não apenas aguardar a volta de Jesus, mas a se envolver na pregação do Evangelho a todo mundo, através de uma dessas quatro ou de mais de uma dessas quatro maneiras que foram apresentadas por Jesus. E dessa maneira, você certamente irá viver o sonho de Deus para você. Não se distraia com as pregações mirabolantes, com as profecias que às vezes são assustadoras. Não se distraia com os movimentos políticos e religiosos e deixe que isso impeça você de fazer o que Deus deseja que você faça nesse momento. Quero orar com você. Feche seus olhos. Querido bom Deus, ajuda-nos a termos o foco claro, Senhor. Jesus nos deixou muito claro que precisamos, enquanto aguardamos a sua volta, precisamos estar ativos no cuidado com os nossos irmãos. Precisamos estar preenchidos pelo Espírito Santo. Precisamos, Senhor, usar os dons e os talentos que o Senhor nos deu com sabedoria. E precisamos cuidar dos necessitados, Pai, porque através dessas quatro atitudes, o Evangelho será pregado a todo o mundo. Pai, nós queremos fazer parte dessa pregação. Nós queremos ser essa pregação. Portanto, nos abençoe, derrame sobre nós a Tua graça, o Teu Santo Espírito nesta manhã. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Acabou! Que bom que você esteve com a gente nessa transmissão. Um feliz sábado abençoado para você e sua família. Uma boa semana. Até a próxima. Eu vou ouvir
achei abrigo em sua casa, em paz estou com meu Jesus. Jesus.